provavelmente você já passou por algumas crises na sua carreira, na sua história, e ajudou algumas das maiores empresas do Brasil a superar isso. Então eu gostaria de saber, na sua opinião, como que você tem visto essa crise, quais as peculiaridades desta crise, que é bem diferente das outras que passaram aqui pelo Brasil, e dito isso, como que você percebe que vai ser o impacto disso ao longo do tempo? Olha, nós estamos vivendo uma crise que não apenas é a maior crise que a economia mundial enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. Há um consenso, nunca tivemos um negócio tão grande quanto o que está acontecendo agora, e também diferente, porque é a primeira vez que nós temos uma parada súbita na economia, onde os negócios travam, causada por um vírus, pela disseminação de um vírus desconhecido, perigoso, porque é letal. E como não se sabe como tratar esse vírus, né, a ciência e os médicos dizem que só tem uma coisa a fazer, que é ficar em casa por um certo período, enquanto essa primeira fase da pandemia passa. E é essa parada em casa de todo mundo, em muitos países, que produz o que a gente chama de uma parada súbita, né? Porque as fábricas fecham, as pessoas estão em casa, né? Você tem não tem transações, fica reduzido ao mínimo do abastecimento da farmácia, do supermercado, né? E as economias entram em crise, que é o que está acontecendo no mundo todo. Então, antes de tudo, tem que ter uma palavra de humildade. Ninguém sabe direito que bicho é esse. Ninguém sabe direito quanto tempo vai afetar. Por exemplo, se vai ter uma segunda onda. Nós aqui no Brasil estamos vivendo essa primeira onda, né? Começou na China, passou para a Europa, Estados Unidos, desceu aqui para a América do Sul e tem uma primeira onda. Mas ninguém sabe se não tem uma segunda onda. Em Singapura, por exemplo, a hora que liberou o confinamento das pessoas, muita gente que estava no exterior, gente que ia trabalhar lá, começou a se movimentar, porque estava liberado, e apareceu o tipo de uma segunda onda. De novo, tinha muitos casos, e aí teve que dar uma paradinha. Então, humildade antes de tudo, né? Nós nunca vimos, independente da idade, não é moço, ninguém nunca viu isso aí, e, portanto, a gente tem que prestar muita atenção para desempenhar da melhor forma possível. A segunda coisa é que, como toda crise, né, eu acho que o primeiro conselho, se me permitem, que deve ser dado, assim, você tem que olhar simultaneamente em dois momentos. A primeira, evidentemente, é como eu adapto o meu negócio no curto prazo. Eles são afetados de forma diferente e têm respostas a serem dadas, né? E tem um tipo de gestão financeira que também é a ser feita. Então, eu falaria um pouco desse primeiro e dando alguns exemplos, bem ou mal, vou dizer, respondidos, que a gente já sabe. Mas, ao mesmo tempo, como é um negócio muito grande, mexe muito, inclusive com medo das pessoas, né? Porque tem óbitos, é uma coisa dramática, né? Que passa. É razoável a hipótese de que nós todos, e, portanto, as nossas empresas, não sairão disso exatamente como entraram. Vai ser de alguma forma diferente. Então, além da gente adaptar o negócio para atravessar esse túnel meio comprido e difícil, a hora que a gente sair do outro lado, é importante ter uma ideia de dizer, o meu negócio, como é que ele foi de fato afetado, o que vai voltar para o normal, o que veio para ficar. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Pouca coisa vai voltar exatamente como era antes, sem nenhuma mudança, como acho que todo mundo concordaria. É uma primeira parte, né? Houve uma parada súbita, mas não são todas as atividades que param, né? Você tem atividades que param mesmo,
Por exemplo, eu tenho um restaurante que está num local de escritórios. Então, se os escritórios fecham, eu tenho que fechar o restaurante. Aí não tem muito o que fazer. Não, o que eu posso tentar fazer, ou fechar mesmo, ou o que alguns tentam fazer, é se eu consigo entregar pratos, transformar num delivery, né? Isso vale para alguns, mas não vale para todos, né? Se você está realmente numa região onde só tem escritórios, pensa assim, centro da cidade, não dá para montar um delivery, porque os seus clientes vão estar nos mais diversos bairros, né? Você está lá por causa daquele pedaço. Então, muitas vezes, você tem que mesmo fechar e ver se aguenta, quando puder reabrir. Mas tem outros em que você não fecha, mas tem que adaptar. Por exemplo, você pensar num frigorífico, né? Todo esse setor de alimentação nem pode fechar, porque tem que abastecer o mercado interno e tem que continuar a exportar. Então, o desafio inicial é alterar os protocolos de produção para preparar, para poder desempenhar bem, e nisso o Brasil fez muito bem feito. Eu vou mencionar brevemente um dos casos que eu conheço, que é um frigorífico grande que tem aqui no Brasil. Ele opera também no Uruguai, na Argentina, no Chile e na Colômbia, né? Então, o que eles fizeram, né? Fizeram primeiro uma série de adaptações na planta, né? Porque nos frigoríficos as pessoas trabalham um do lado do outro, é ombro a ombro, e com a pandemia você não pode fazer isso. Então, a primeira coisa que foi feita é dividir a turma em 2 turnos. Então, vai metade num turno, metade no outro, com isso tem menos gente na fábrica. Mas aí tem um trabalho de engenharia que você tem que readaptar a planta. Depois fizeram coisas do tipo, tem o dobro dos ônibus para levar as pessoas para o trabalho, porque você não pode sentar 2 no mesmo banco, tem que sentar distante. E tinha um refeitório, fez 5 refeitórios, para que os grupos sejam menores, para poder não ter ninguém na sua frente. E assim vai adaptando, onde você tem o gel, você, enfim, tem toda a higienização. O ônibus leva as pessoas, a hora que chega, ele é totalmente higienizado, vai buscar uma outra turma. Então tem um conjunto enorme de protocolos. Na partida, os funcionários de mais de 60 anos ficaram em casa, que é o grupo de risco, as mulheres grávidas ficaram em casa. Então houve uma adaptação enorme, a velocidade da fábrica começou a ser mais lenta, o custo sobe um pouco, mas não tem jeito, é o custo que você tem que fazer. E com isso está funcionando adequadamente. E só para comparar como essas coisas tem que pensar, nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, você tem hoje 20% da capacidade de abate de carne está parado, porque eles não fizeram esses protocolos, e tem caso de frigorífico que tem 2.000 pessoas trabalhando, 500 funcionários pegaram o Covid. Aí teve que fechar, não tem jeito. Então você tem essa adaptação. Outros casos, a adaptação foi do canal de comercialização, que é o caso da internet. Muita gente tinha lá, até eventualmente venda na internet, mas de repente vira a ser basicamente isso. Só que aí como é que você faz? Se eu tenho uma loja que tem um produto interessante, né, mas é pequena, eu dependo de quem passa na porta, como é que você faz? Você botar a internet não é assim tão simples. Aí entra você começar a vender nessas empresas grandes, tipo Magazine Luiza, Amazon, que tem o chamado marketplace, que tem esses espaços, né, e aí você pode fazer o seu canal, refazer o seu canal de entrega e distribuição. Pessoas que trabalham, produzam em produto orgânico, não teve jeito, teve que começar a pular o Ceasa ou coisa assim e tentar achar onde está o seu cliente e entregar em casa. Então, é montar uma outra operação. E a última coisa que eu queria mencionar é a gestão financeira. Em recessão,
e essa experiência desde sempre, eu já vi isso muitas e muitas vezes, nesses anos todos de consultoria e de trabalho profissional, em recessão tem uma primeira regra que é o caixa é o rei. Isso aprendi das primeiras vezes que eu ainda estava na faculdade, na recessão de 65, você vê como eu sou antigo e a recessão também é antiga, né? Foi a primeira vez que eu vi isso. Por quê? Porque quando aperta o dinheiro, né, quem está muito endividado e sem caixa fica na mão do banco, fica na mão do credor. E aí ele vai ficar menor, ele vai perder. E vale o inverso. Se eu tenho a gestão do meu fluxo de caixa, eu consigo comprar matéria-prima, eu consigo fazer as coisas. Então, essa gestão do caixa, a cautela com o caixa, não é hora de fazer novas dívidas, não é hora de comprar o vizinho, é hora Só que, infelizmente, às vezes as pessoas são pegas num momento em que acabou de abrir mais uma unidade do negócio, aí tem que gerar da melhor forma possível, mas o ideal é ter presente isso. Então, a primeira coisa é essa adaptação. Feito isso, né, se conseguiu mudar o canal de distribuição, ou adicionar, às vezes não é mudar, às vezes é adicionar o canal de distribuição, mas se for loja, a loja está fechada. Em um lugar como São Paulo, a loja está fechada. Então só tem que entregar de algum jeito, né? Se conseguiu de algum jeito definir o fluxo de caixa, negociar com os funcionários, diminuição do número de horas, redução de salário, enfim, o que cada um, ajustado esse tipo de coisa, né, vai se atravessar esse período. Daqui a um mês, 2 meses, nós não sabemos, mas em algum momento, que não é medido em meses, não em anos, essa onda vai passar e, cautelosamente, nós vamos voltar à vida e as empresas vão voltar a funcionar. Aí que entra aquilo que nós mencionamos brevemente no começo. Eu tenho que pensar no meu negócio, o que vai mudar. Porque alguma coisa certamente vai mudar. E vai mudar por quê? Né? Porque é uma experiência que nós estamos vivendo, como nós dissemos, única. Nunca aconteceu nada parecido. Ninguém pode dizer, eu lembro no Covid de 2010. Não tem Covid de 2010, tem esse aqui, tá certo? Não tem outro. Então não tem essa experiência. E é uma experiência um pouco assustadora. Uma experiência diferente. De repente, as crianças ficarem em casa e tem que ter aula pela internet, né? De repente, uma convivência, tem que arrumar um lugar para trabalhar, porque muitas vezes o casal trabalha. Não é simples, é uma experiência e muita coisa vai mudar. Então, a segunda pergunta é, independente dos setores, claro que você tem que adaptar, o que é diferente e que vai mudar? Minha vida começaria a dizer isso, Gabriel, dizendo algumas coisas que acho que todo mundo aprendeu, se não sabia, passou a ser craque nisso, né? Então, primeiro, fazer toda a operação financeira, pessoal e da empresa de casa, o home bank. Uhum. Né? Tem um pouco de tudo, tem quem já fazia tudo, em geral os mais moços já faziam tudo, mas os mais velhos, como eu, faziam um pouco disso. Chega uma certa hora, não tem jeito, você tem que realmente aprender a usar o home bank. E é uma experiência, e isso é uma das coisas que vai mudar e vai mudar muito, né? Que vale a pena já começar a pensar, porque de repente milhões de pessoas passaram a fazer apenas o home bank. Mas é mais do que isso. Nós vamos sair dessa coisa com muita preocupação com higiene. E, portanto, pegar dinheiro é algo que vai ser mais difícil. Daí significa que não é só o home bank, mas os meios de pagamento vão ser cada vez mais digitais, né? E eu acho que nós vamos andar mais um pedaço, porque não é só, ao invés do dinheiro, o cartão, digamos, de débito ou de crédito, mas vai ser o pagamento por aproximação, que aí você nem encosta
na maquininha, né, onde todo mundo pega, porque mesmo que passe um álcool de uma vez, todo mundo vai ficar assim. Então, o pagamento por aproximação é uma coisa que vai ter. Então, isso já é uma mudança na forma de operar de muitos negócios, né? De pagamento e recebimento à distância, né? Tem que facilitar esse. Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo, esse é universal, é comprar pela internet, comprar à distância, né? Mas não é só comprar à distância, porque quem aprende a comprar pela internet aprende a comparar preço. Vem junto. Se você vai mexendo, num site, não sei o que, alguém fala, tem uma outra farmácia, vai acabar, mesmo sem precisar de muito tutorial, aprender a comparar preços. Portanto, se você trabalha, vende, seja para uma outra empresa, ou se vende especialmente para o consumidor final, saiba que vai ter um consumidor que muito provavelmente vai estar mais atento do que antes nessa coisa de comparação de preços. Terceira coisa ligada a isso é que vai reforçar que já é uma tendência, isso já existia antes do Covid, que era essa combinação do digital com o fixo. Eu compro no digital e, para não pagar o frete, eu pego na loja perto de casa. Isso vale para tudo. Isso vai também aumentar. Terceira coisa é o trabalho à distância. Isso é o que mais vai mudar para as empresas. Porque o que aqui está mostrando, a experiência, eu acho, é do mundo, eu sei que é do mundo inteiro, mas do Brasil certamente, é que é uma surpresa. Assim, em 15 dias, você tem milhares e milhares de pessoas e milhares de empresas que ficaram 100% trabalho em casa. Ninguém tinha isso. Poucas empresas, em geral estrangeiras, tinham aquela de um pedaço da turma fica em casa ao longo da semana, em geral com criança pequena, mas essa coisa de tudo através da internet, reuniões internacionais, reuniões locais, vendas, chefe, isso nunca teve essa experiência. Portanto, os escritórios vão mudar, e vão mudar de vez. Tem estratégias que serão diferentes. Eu me lembro, eu fui visitar um cliente, uma empresa internacional, um ano passado, né, e eu já achei surpreendente o que tinha lá. Eles tinham postos de trabalho só para 75% dos funcionários. Uhum. Então, se fosse todo mundo no mesmo dia, 25% cabia, né? Ficava em pé. Não tinha jeito de ficar em pé. A primeira vez que eu vi um escritório que, por conceito, você tem um quarto da tua força de trabalho todos os dias trabalhando de casa, como conceito, né? Obviamente, isso faz você precisar de menos metros quadrados. Isso mexe com o layout do escritório, porque você não tem posto de trabalho para todo mundo. Você tem que ter salas, você tem que ter ambientes, né? E não tem um posto fixo, né? A pessoa vai ter que cada dia vai estar no lugar. Não tem um posto fixo, exatamente. É diferente trabalhar desta forma, né? E, portanto, as coisas ficam algo diverso. E também, voltando à normalidade, com esse tipo de organização, porque não é razoável também dizer que todo mundo vai ficar 100% em casa. Para alguns escritórios pequenos, pode ser que, de repente, conseguiu se dar bem com a mulher, se ajeita com os filhos, né? Conseguiu dizer, não vou precisar mais ter escritório, mas isso é para um negócio pequeno, que muita gente já tem, na verdade, muitos negócios pequenos funcionam em casa, você não tem que pagar aluguel, né? Você não tem que sair pegando condução, você sai quando tiver coisa para fazer. Mas empresas maiores, a partir de 20 funcionários, coisa assim, é difícil dizer. Eu não acredito que vai ter muita gente 100% trabalhando à distância. Mas é um aprendizado você combinar uma parte do pessoal está à distância e uma parte está... Não é só o tamanho do escritório, é como é que você organiza este trabalho. Não é simples organizar esse trabalho, independente das coisas, né? Então, essa é uma mudança
que a gente vai ter, que significa que você vai acabar mudando o mercado imobiliário, porque a própria oferta de áreas comerciais vai passar a ser diferente, né, do que era antes. O conceito das lojas tende a mudar por conta desse tipo de coisa. Então, essa experiência, uma é de você operar as finanças de casa, 2, trabalhar em casa, né, e vai trazer diferenças para os diversos tipos de negócio, né? E aí, como todas essas mudanças, tem coisas que vão abrir de oportunidades e tem coisas que vão se tornar obsoletas. Muita coisa. Aí sim que eu acho que provavelmente os teus clientes terão muita coisa para pensar, né? O que abriu de chance que não tinha antes numa circunstância como essa, né, Gabriel?